Ontem o Santos comunicou que alguns jogadores estão liberados pelo departamento médico, Giovanni Afonso. Vem mais reforços aí que estão próximos de estrear, Giovanni. São 4 no total, Marcão. 4 jogadores retornam do departamento médico e podem, daqui em diante, ser opções para o técnico Pedro Caixinha. O primeiro deles não veio de forma oficial do Santos Futebol Clube, porém ontem ali na porta do CT Pelé, Luan Pérez confirmou que está 100%, está liberado para treinar e jogar. Portanto, Luan Pérez volta a ser uma opção no sistema defensivo. Ele que ficou de fora, Marcão, após ter uma tendinopatia na coxa direita, não viajou para Novo Horizonte, porém agora para o clássico na Neoquímica Arena, o Luan estará disponível. Além disso, ontem o Santos comunicou o seguinte: o meia atacante Barreal e os atacantes Gabriel Veron e William Bigode foram liberados pelo departamento médico, iniciaram nesta última segunda-feira, 10, a transição com a preparação física. Veron se recupera de um desequilíbrio muscular, Barreal de uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral. Já o William Bigode se recupera de uma lesão muscular na região posterior da coxa direita, Marcão. Portanto, tanto os dois contratados, Álvaro Barreal e Gabriel Veron, que não chegaram prontos, como William do Bigode, já iniciaram transição física e na próxima semana já devem estar à disposição do Caixinha para entrar e jogar, Marcão. Giovanni, você coloca aí um ponto importante, né, sobre o Luan Pérez, o retorno, sobre o Álvaro Barreal e o Álvaro Barreal e o Gabriel Veron. Claramente, né, o Santos contratou 2 jogadores contundidos, tá claro isso para todo mundo, né? O Santos contratou 2 jogadores contundidos que agora estão liberados pelo DM, mas não significa dizer que eles estão prontos para jogar. O termo transição é um termo que merece cautela, porque eles voltam agora a trabalhar com bola, a ter aquele contato com os demais atletas, começam a trabalhar na mesma intensidade, ou seja, existe um déficit físico, né? Existe ali um déficit físico desses jogadores comparados aos demais jogadores do grupo, aqueles que estão treinando normalmente, que estão jogando. E para que esses caras cheguem na mesma condição, vão precisar ali de 7, 10 dias. Então, nós só veremos Gabriel Veron, Álvaro Barreal. O William Bigode eu nem crio muita expectativa, porque o William Bigode é um jogador em final de carreira, né? A gente sabe que a renovação do William Bigode foi ruim para o Santos. Ela só foi boa para o William Bigode, a renovação dele, né? O Santos renovou com um jogador que está em baixa técnica e física, que é o William Bigode. O William Bigode vai ganhar dinheiro ao longo dos próximos 11 meses. Essa é a verdade. O William Bigode vai ganhar dinheiro no Santos ao longo dos 11 meses que tem de contrato pela frente. Agora, o Barreal e também o Veron são jogadores que podem ser importantes. Agora, não existe sequer ainda a previsão de quando que esses atletas poderão jogar com a camisa do Santos. Ô Giovanni, vamos tentar projetar um Santos para a partida contra o Corinthians, Giovanni Afonso? Porque o Luan Pérez está de volta. E aí a dúvida, né? Eu particularmente já deixei aqui a minha opinião. Eu entendo que o Gil realmente entrou e melhorou a nossa bola aérea. Agora, eu particularmente acho que tecnicamente a melhor dupla de zagueiros que o Santos tem é Luan Pérez e Zé Ivaldo. Eu acho que essa é a dupla de zagueiros que eu queria ver em campo. Agora, o Gil é muito experiente, conhece a Neoquímica Arena, isso pode contar. Giovanni Afonso, com o retorno do Luan Pérez, vamos tentar esboçar esse provável Santos? Tem também a dúvida na lateral direita, né? O Léo Godoy vem muito mal, Sherman pode ganhar a titularidade e tem outras mudanças que podem acontecer que eu queria que você pudesse trazer ao torcedor do Santos, Giovanni. Sim, Marcão, o Santos ainda não treinou com os titulares, tá? O único treino acontece hoje no período da tarde, então aí a gente vai ter de fato qual será a escalação do Santos para o clássico de amanhã. Porém, a boca menor, Marcão, ali conversando com algumas pessoas nos bastidores, são esperadas até 4 mudanças no time titular em relação ao time que empatou com o Novo Horizontino. Vamos lá, no gol, Gabriel Brazão, isso sem dúvida, goleiro titular incontestável. Na lateral direita, a primeira mudança, Marcão. Léo Godoy não vem agradando, não é só os torcedores, também a comissão técnica. E Sherman pode ser titular ali após alguns jogos, ficando no banco. Portanto, a primeira mudança pode acontecer na lateral direita. Léo Godoy ou JP Sherman disputam a vaga. Na zaga, a segunda mudança.
Zé Ivaldo será o titular ali pelo lado direito, e a dúvida fica no lado esquerdo entre Gil e Luan Pérez. Gil, que entrou na zaga contra o Novo Horizontino e o time não sofreu na bola aérea nem tomou gols, ou Luan Pérez, que é tratado também como um titular, disputam ali essa segunda posição. Na lateral esquerda, Gonzalo Escobar retorna após cumprir suspensão, será o titular. Meio campo com Tomás Rincon. E aí a possível terceira mudança, Diego Pituca pode sair do time, dando vaga ao Tassiano, sendo testado como segundo volante ali ao lado do Rincon. Então Pituca pode perder a vaga para o Tassiano, e na armação, obviamente, o Neymar. No ataque, Soteldo ou Gabriel Bontempo. Soteldo, que vem jogando meio baleado, não fez um bom jogo contra o Novo Horizontino, pode ser preservado para a entrada do garoto. Guilherme na esquerda e Tiquinho Soares no comando do ataque. Então, rapidinho, trazer o Santos com Brazão, Léo Godoy ou Sherman, Zé Ivaldo, Gil ou Luan Pérez e Gonzalo Escobar. Rincon, Pituca, o Tassiano e Neymar. Na frente, Soteldo, Gabriel Bontempo, Guilherme e Tiquinho Soares, Marcão. Giovanni Afonso, olha, eu confesso, Giovanni Afonso, eu vou colocar o meu melhor time olhando essas peças e quero que você faça a mesma coisa, tá? E aí a opinião, porque o Santos hoje vai de fato fazer o treino tático, né? E aí hoje nós teremos a definição. Ontem foi o famoso regenerativo, né, Giovanni? Não tivemos ontem o esboço do time. Isso será feito hoje, né? Exato, sempre pós-jogo ali, apenas os reservas e os não relacionados vão ao gramado. Então ontem os titulares ficaram ali, não me engano que eu gosto, na academia, apenas os reservas treinaram. Portanto, hoje, a partir das 16 horas e 30 minutos, o Santos começa a ser esboçado para o clássico de amanhã. Perfeito, então vamos lá, deixa eu só responder aqui um amigo varandeiro, vamos lá. Ivan, Marcão, você mesmo estava reclamando do Pérez e quer ver essa dupla novamente, que tomou gols em todos os jogos. Ivan, vamos lá. O fato de eu questionar um jogador por uma partida ou por um lance não significa dizer que eu quero que o jogador esteja fora. Fique fora, tá certo? Quando se toma um gol de bola aérea, não necessariamente é culpa do Luan Pérez ou culpa do Zé Ivaldo. Tem um problema de cruzamento, tem a criação da jogada, por que de fato não se matou ali a jogada lá atrás, por que deixou cruzar, o goleiro poderia ter saído, poderia não ter saído, tem o mérito do atacante, tem uma série de situações, tem a organização tática do time, né? Então assim, o Luan Pérez falhou algumas vezes no Campeonato Paulista, isso não significa dizer que eu não quero o Luan Pérez no Santos ou acho o Luan Pérez péssimo. Eu acho que o Luan Pérez vem evoluindo nos últimos jogos. Até disse aí há um jogo atrás que o Luan Pérez tinha feito a sua melhor partida com a camisa do Santos. Não é o Luan Pérez que ainda nós queremos no Santos, mas isso não significa dizer que ele não serve para o Santos, tá bom? E sobre o Gil, acho que o Gil é um belo zagueiro, mas olhando a temporada como um todo e sabendo do que teremos pela frente, a minha dupla preferida, palpite só, opinião, meu amigo, é Luan Pérez e Zé Ivaldo. Eu prefiro Luan Pérez e Zé Ivaldo. Agora, o Gil foi muito bem no último jogo. Né? Foi muito regular, não comprometeu, tá bom? Bom, vamos aqui ao provável Santos, Giovanni Afonso. Aquele que eu gostaria e aquele que você gostaria, né? Eu iria de Gabriel Brazão no gol, Sherman pela direita. Na zaga, eu iria de Zé Ivaldo e Luan Pérez. E do lado esquerdo, Escobar. No meio campo, eu iria de João Schmidt, que eu acho que tem mais pegada que o Tomás Rincon. Eu iria de Diego Pituca, eu acho que não tem muito, infelizmente, ali, até porque eu iria colocar o Tassiano no lugar do Diego Pituca, mas eu já percebi que o treinador Pedro Caixinha não enxerga assim. Não enxerga assim. Ele respondeu pra você aí que ele só tem um 8, que é o Diego Pituca. Então não adianta aqui eu colocar o Tassiano que eu gostaria de ver por ali. Não vai acontecer. Então eu colocaria o Diego Pituca e colocaria o Tassiano, Giovanni Afonso. E colocaria o Tassiano mais à frente. Fecharia um pouco mais esse meio campo do Santos. Neymar, Guilherme e Tiquinho Soares. Eu guardaria o Soteldo para o segundo tempo. Esse seria o meu time, Giovanni. Eu concordo em partes, Marcão. Eu, obviamente, iria de Brazão, também iria de JP Sherman. Acho que o Léo Godoy tá precisando de um banco ali para esfriar a cabeça e quem sabe ali voltar um pouquinho melhor, porque até agora tá muito mal. Na zaga, Marcão, eu
acho que eu ainda iria de Gil. Eu acho que o Gil ali, principalmente na bola aérea, foi muito importante. O Luan Pérez não tá legal. No mundo ideal, Marcão, eu gostaria de ver os três juntos ali com o Santos jogando em 3 zagueiros. Mas como isso não vai acontecer, e até para não debater uma hipótese utópica, aqui como dupla de zaga, eu preferia Zé Ivaldo, Gil e o Escobar na lateral esquerda. O meio-campo, Marcão, eu pensaria diferente. Eu iria de Rincon e João Schmidt. Eu iria com esses dois juntos para ver como funcionaria e, obviamente, ali para ter uma consistência maior no meio-campo. E o Neymar ali mais avançado. Na frente, gostei da ideia do Tassiano. Eu começaria com o Tassiano mais aberto pela direita, até fechando um pouquinho o meio. Guilherme pela esquerda e Tiquinho Soares ali no comando do ataque. Então, fazer um time quase que num 4-4-2 ali, com o Tassiano caindo pela meia direita, para ter um pouco mais de robustez ali. Acho que seria o meu Santos ideal. Então, com Brazão, Sherman, Zé Ivaldo, Gil e Escobar, Rincon, João Schmidt e Neymar, Tassiano, Guilherme e Tiquinho Soares, Marcão. Perfeito, tá aí o Giovanni Afonso, ó, Humberto Viaro, Marcão, eu respeito você, Gil dá outra estabilidade. E é uma discussão boa, viu, gente? E que bom que nós temos o Gil, hein? Eu tô super feliz que o Gil tá de volta, pô, que bom que nós temos o Gil. É um zagueiro de muito respeito, um zagueiro de qualidade. O Giovanni colocou o Gil aí no time e faz muito sentido. É só uma escolha, é só uma opção, né? Eu acho o Luan Pérez também bom zagueiro e pra mim o Zé Ivaldo hoje é o titular absoluto, porque é o zagueiro da pegada, é o zagueiro mais forte fisicamente. Acho que o Santos precisava. Nós falávamos lá atrás, né, que o Zé Ivaldo não era um jogador espetacular, mas que seria muito interessante o Zé Ivaldo para compor elenco, tá aí, né? O Zé Ivaldo bem. Eu acho que tá faltando muito o Tassiano, né? O Tassiano tá muito mal. Eu ainda continuo acreditando que ele pode render mais do que tem rendido, mas o Tassiano realmente até agora não entregou absolutamente nada. Mas eu tentaria o Tassiano e, considerando que o Santos não tem opção de mudar o jogo no segundo tempo, Giovanni, eu guardaria o Soteldo. Eu acho que o Soteldo... Porque, veja, quando o Santos precisa do banco, Giovanni, com exceção do Schmidt, que entra bem, né? Se você tem ali Schmidt ou Rincon, os dois jogadores estão num nível muito bom. Eu gosto do Tomás Rincon, mas eu ainda iria de Schmidt. É só uma opinião, eu iria de Schmidt. Tirando essa mudança, Giovanni, todas as demais alternativas que o Pedro Caixinha tem escolhido não estão fazendo o time melhorar no segundo tempo. Nós não estamos conseguindo aproveitar o cansaço do time adversário. E assim, também pouparia um pouco o Soteldo, né, Marcão? Porque o Soteldo tá jogando baleado, tá jogando com tornozelo ali com infiltração, então você dá um descanso para ele. Coloca ele no segundo tempo, pô, vai pegar a defesa inteira do Corinthians cansada, pode ser um diferencial ali pro time do Santos, né? Então, além de você reforçar mais a marcação, a gente sabe que o Soteldo não volta tanto para marcar, você tem uma arma poderosíssima ali no segundo tempo nos pés do Soteldo, né? Então, vai depender muito do que o Caixinha preferir, né, Marcão? A gente sabe que o Corinthians é um time muito forte, talvez hoje seja a melhor equipe do Campeonato Paulista, porque veja, o São Paulo vive uma fase ruim, ontem empatou mais uma vez com a Inter de Limeira, Palmeiras está fora dos classificados e o Santos está do jeito que está, então o Corinthians dos grandes é a melhor equipe do Campeonato Paulista e o jogo é lá na Neoquímica Arena, né? Então você não pode ficar todo aberto, todo exposto ali para o time adversário. Então o ideal é isso, preserva o Soteldo, coloca o Tassiano ou o Botempo ali, mais caído pela direita, né? Mas nesse caso talvez melhor seja o jogador mais experiente para não ouvir ali a pressão do torcedor adversário e põe o Soteldinho ali aberto pela esquerda para fechar o jogo, ou até no lugar do Neymar, que vai cansar no segundo tempo, para quem sabe matar ali no contra-ataque. Tá aí o Giovanni Afonso, Redação Varanda ao vivo, nesta terça-feira, 9h22, para você ligadinho aqui no Varanda Futebol Debate, Santos e Corinthians, Neoquímica Arena, amanhã com transmissão do Varanda, direto da Neoquímica Arena, 21h35, com grandes novidades amanhã, também lá direto da Neoquímica Arena, em grande jogo, e você acompanha tudo aqui no Varanda Futebol Debate. Giovanni Afonso, eu quero saber o seguinte, Giovanni, vamos projetar, Giovanni, a sequência de jogos do Santos e dos nossos concorrentes no Grupo B, quem tem a vida mais complicada, quem tem a vida menos complicada, para os 4 jogos finais do Campeonato Paulista. Vamos lá, Marcão, vamos falar de Campeonato Paulista, Grupo B, que é de longe o grupo mais embolado. A diferença do primeiro para o quarto colocado é de apenas
2 pontos e o Santos está nesse bolo ali com toda a pressão de ter que se classificar. Tá aí na tela, Marcão, os jogos das 4 equipes do Grupo B. O líder Guarani tem pela frente o Novo Horizontino em casa, o São Bernardo fora, o Velo Clube em casa e fecha a fase de grupos com o Corinthians na Neoquímica Arena. Já a Portuguesa, segunda colocada com 9 pontos, tem pela frente o Água Santa fora, Corinthians e São Bernardo em casa e fecha a fase de grupos com o Noroeste fora de casa. Já o Peixe tem pela frente o Corinthians fora, clássico, Água Santa e Noroeste em casa e fecha com a Inter de Limeira em Limeira. Para fechar, o Red Bull Bragantino, último colocado com 8 pontos, tem pela frente o Botafogo de Ribeirão Preto em Ribeirão, Noroeste e Mirassol em casa e fecha com a Ponte Preta no Moisés Lucarelli, Marcão. Tá aí a sequência dos jogos do Guarani, da Portuguesa, do Peixe e também do Red Bull Bragantino. Vamos lá, Giovanni Afonso. Eu vou dar o meu pitaco aqui, você marca aí por gentileza, Giovanni Afonso. Vamos lá. O Santos tem Corinthians, Água Santa, Noroeste e Inter de Limeira. Vou começar pelo Guarani aqui. O Guarani empata contra o Novo Horizontino, perde para o São Bernardo, vence o Velo Clube e perde para o Corinthians. O Guarani faz 4 pontos dos 12. A Portuguesa, ela perde para o Água Santa, ela perde para o Corinthians, ela empata contra o São Bernardo e ela empata contra o Noroeste. A Portuguesa faz 2 pontos. O Santos, eu acho que o jogo vai ser difícil amanhã, viu? Eu vou colocar empate aqui no cenário otimista. Vou torcer muito pela vitória. Eu acho que o Santos tem chances de surpreender, mas racionalmente eu acho que é um jogo muito difícil. O Santos empata com o Corinthians, o Santos vence o Água Santa, vence o Noroeste e vence a Inter de Limeira. O Santos faz 10. Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino, ele empata contra o Botafogo, ele vence o Noroeste, ele vence o Mirassol e ele perde para Ponte Preta, Giovanni Afonso. Red Bull Bragantino faz 7 pontos dos 12, Giovanni Afonso. Portanto, Marcão, no seu cenário, o Santos somaria 10, iria a 19. O Red Bull Bragantino faria 7, iria para 15. O Guarani somaria 4, terminaria com 14. Já a Portuguesa, apenas 2, fecharia com 11. Então, no seu pensamento, nós terminaríamos com Santos na liderança, Bragantino em segundo, Guarani terceiro e Portuguesa em quarto, Marcão. Vamos ao Giovanni Afonso. Projeção do Giovanni Afonso sobre a reta final do Campeonato Paulista, os últimos 4 jogos. Vamos lá, eu acho que o Guarani empata com o Novo Horizontino, perde para o São Bernardo, vence o Velo Clube e perde para o Corinthians. Então concordo, 4 pontos apenas o Bugre vai somar. A Portuguesa, eu entendo que empata com o Água Santa, perde para o Corinthians, empata com o São Bernardo e acho que também empata com a Portuguesa, então, com o Noroeste. Então a Portuguesa, para mim, somaria 3 pontos. O Santos, eu acho que perde para o Corinthians, Marcão. Acho que é outro nível. Não vejo o Santos somando pontos contra a equipe do Corinthians. Vence o Água Santa, vence o Noroeste e empata na última rodada com a Inter de Limeira, somando 7 no total. Já o Red Bull Bragantino, eu entendo que empata com o Botafogo, vence o Noroeste, empata com o Mirassol e empata também com a Ponte Preta. Então, no meu cenário, 6 pontos ali para o Red Bull Bragantino. Fechando, então, nesse meu cenário, o Santos indo a 16, o Red Bull Bragantino indo a 14, o Guarani também indo a 14 e a Portuguesa indo a 12 pontos. Então, seria Santos em primeiro, Red Bull Bragantino e Guarani empatados em pontos ali, dependendo dos critérios de desempate, e a Portuguesa, de fato, fechando na última posição, Marcão.